Sejam muito bem-vindos ao nosso devocional para casais. Esse espaço ele foi criado com um único objetivo: abençoar o seu casamento. Então eu tenho a você o importante convite: espalhe essa mensagem com outras pessoas. Faça essa mensagem chegar a outros lares, a outros casais. Quem sabe essa palavra pode salvar um casamento. Então não guarde apenas para si. Compartilhe essa mensagem com outras pessoas. Então assista, curta e compartilhe tudo aquilo que você tem recebido da parte de Deus. O tema que nós iremos tratar hoje é um tema muito importante. O tema hoje é conversas difíceis no casamento. E você realmente sabe, que durante a jornada matrimonial, inevitavelmente, haverá momentos em que vocês terão que sentar para terem conversas difíceis, cujo assunto é tão sensível, tão espinhoso, e isso vai requerer de vocês tanta sabedoria, tanta sensibilidade e tanta graça. Portanto, o convite não é fugir desses temas, mas tratá-lo de maneira adequada. E o texto que eu quero utilizar por base para nossa reflexão hoje é um texto que se encontra na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 4, apenas o verso de número 15. O texto sagrado diz assim: mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Vejam vocês que o convite que o apóstolo Paulo nos faz é para uma jornada de crescimento. E essa jornada, ela está pautada na verdade. E isso é um princípio basilar dentro do nosso casamento. Nenhum casamento se sustenta na mentira, no engodo, no engano. A verdade é um princípio fundante. A nossa relação e o nosso casamento precisa estar fundamentado na verdade. Mas o detalhe que eu quero chamar a sua atenção é para uma expressão que vem logo após a palavra verdade. O apóstolo Paulo diz: mas, seguindo a verdade em amor. Portanto, o que o apóstolo Paulo está nos dizendo é que até a verdade, ela precisa estar associada ao amor. Tudo que fazemos, tudo que falamos, tudo isso deve ser balizado, temperado com amor. Então, se colocarmos esse princípio à frente de todas as conversas que tivermos dentro do relacionamento, isso vai nos ajudar a ter conversas difíceis. Então, à luz desse texto, eu quero trazer para vocês alguns princípios muito importantes que vocês devem observar todas as vezes que tiverem que lidar com conversas difíceis dentro do casamento. O primeiro princípio que você precisa observar todas as vezes que tiver uma conversa difícil é o seguinte: tão importante quanto o que você diz é a maneira como você diz. Veja, eu não estou dizendo a você que você deve abrir mão da verdade. A verdade, ela deve ser dita, mas ela deve ser dita em amor. Esse é o princípio que o apóstolo Paulo está nos dizendo. Então você não pode se preocupar apenas com o conteúdo, mas você deve se preocupar igualmente com a forma, a maneira como você vai expor aquela verdade, o modo como você vai abordar. Até a verdade dita sem amor pode matar, pode ferir, pode causar feridas no coração do outro.
Então guarde esse princípio no seu coração. Tão importante quanto o que a gente diz é a maneira como a gente diz. Você pode dizer a verdade e fazer isso com amor, fazer isso com doçura, fazer isso com cordialidade, com gentileza. Você não precisa ser duro, áspero, grosseiro e se esconder atrás do fato de que você está dizendo a verdade. Guarde isso. Tão importante quanto o que você diz é como você diz. O segundo princípio que você precisa observar todas as vezes que tiver conversas difíceis é o seguinte: não desperdice a oportunidade de transformar aquela conversa num momento de crescimento conjugal. Veja o que o texto diz. O texto diz assim: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo. Veja, o que o apóstolo Paulo está nos dizendo é que todas essas circunstâncias que nos cercam, as dificuldades, os problemas, são oportunidades de crescimento, de aperfeiçoamento. Então, essa realidade que vocês estão vivendo agora, você não pode usar isso como um combustível para acusar o outro, para apontar falhas no outro. É uma oportunidade que Deus está dando a vocês para juntos, como casal, crescerem, trabalhar em áreas da vida de vocês, trabalhar em aspectos que dificilmente seriam trabalhados. Então, essa é uma oportunidade de crescimento conjugal e você não pode desperdiçar essa oportunidade. Conversas difíceis sempre nos dão a oportunidade de crescer, de fazer o outro crescer. E esse é o objetivo, nosso objetivo enquanto casal, enquanto marido e mulher, é nos impulsionarmos mutuamente numa jornada de crescimento, de desenvolvimento. Então não desperdice a oportunidade que está por trás dessas conversas difíceis. O terceiro princípio que você precisa observar todas as vezes que se deparar com conversas difíceis é o seguinte: deixe que Deus governe as ações de vocês. Veja o que o texto diz. O texto diz: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. O apóstolo Paulo está apontando para Jesus. O nosso crescimento deve mirar nele. Tudo que fazemos deve convergir com um objetivo único: glorificá-lo, exaltá-lo. Então Cristo não é um apêndice, não é um adereço, não é um objeto de decoração dentro da nossa relação conjugal. Ele é o centro e a presença dele deve governar todas as nossas ações, todas as nossas atitudes. Então o texto diz: olha, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Essa conversa ela deve ser governada, mediada, conduzida por Cristo Jesus. Então, quem deve falar mais alto não é o eu, não é o que eu acho, o que eu penso, o que eu quero, mas o que Cristo quer para nós, o que o Senhor requer de nós, qual é a vontade de Deus para a nossa vida. É isso que deve governar as nossas conversas. E quando nós submetemos a Cristo Jesus toda a nossa vida, quando nós submetemos a Ele todos os nossos anseios, todas as nossas vontades, nós estamos debaixo de um senhorio que é excelente, de uma vontade que é boa, agradável, perfeita, uma vontade que sempre vai trazer paz ao nosso coração. Ainda que a gente vive dias de dificuldade, de guerra, de perseguição, mas essa paz que excede todo o entendimento guarda a mente e guarda o coração. Então, quando você tiver que lidar com conversas difíceis, deixe que Cristo
governe essa conversa. Um quarto e último princípio que eu quero compartilhar com vocês é o seguinte: ouça. Ouça com os ouvidos, mas também com o coração. Do outro lado, existe uma pessoa que, assim como você, nem sempre consegue se expressar da melhor maneira. Nem sempre consegue formular de maneira mais adequada aquilo que gostaria de dizer. Nós somos seres caídos e uma das competências que mais foram contaminadas pelo pecado é a nossa habilidade de comunicação. Nós temos muita dificuldade em materializar, em expressar, de colocar em um discurso tudo aquilo que nós sentimos. Por isso que grande parte da nossa comunicação ela é não verbal. Existe algo que se expressa em palavras, mas nem tudo consegue ser materializado em palavras. Então o outro está tentando te dizer algo que nem sempre é dito em frases. Existe uma linguagem do coração e para você ouvir, você vai precisar abrir o coração. Eu sei que quando a gente vai ter uma conversa difícil, a gente já tem um discurso pronto, elaborado, a gente já costuma se antecipar, prever a reação do outro. Às vezes o outro está falando e a gente nem está escutando, a gente já está elaborando inconscientemente ou mesmo conscientemente uma resposta. A gente não está ouvindo. A gente está se preparando para contra-atacar, para apresentar um outro argumento, porque na grande maioria das vezes as pessoas entram numa conversa para saírem de lá vencedoras. Mas se você sai vencedor, você derrotou o outro. E dentro de uma conversa difícil, essa não pode ser a dinâmica a reger a conversa. Nós precisamos construir juntos uma solução. Nós precisamos construir juntos uma solução para aquele problema, para aquele impasse. Então não se trata de quem ganha ou de quem perde, mas de como nós vamos juntos, unidos em Cristo, encontrar uma solução para esse problema. Então, para que isso aconteça, mais importante do que falar é ouvir. E estar disposto a ouvir mesmo, não apenas com os ouvidos, mas sobretudo com o coração. Nós chegamos ao fim de mais um devocional para casais e hoje a gente tratou um tema tão importante, porque todos nós temos conversas difíceis e nós precisamos balizar essas conversas nesses princípios que a palavra de Deus nos estabelece. Então eu realmente espero que essa palavra tenha falado ao seu coração. E nós vamos concluir fazendo aquilo que sempre fazemos aqui, orando, pedindo a Deus graça para que Ele nos ajude a colocar em prática esses princípios que Ele mesmo nos entregou. Pai bendito e santo, obrigado por esse tempo tão precioso que o Senhor tem dado a cada um de nós. Nós precisamos tanto aprender estes princípios, colocá-los em prática e balizar a nossa vida, as nossas ações e atitudes a partir desses princípios que o Senhor mesmo estabeleceu na Tua palavra. Portanto, ó Deus, nós te rogamos que o Senhor nos ajude sempre que tivermos conversas difíceis, que esses princípios possam nortear essas conversas e que ao final dessas conversas cresçamos como casal, possamos amadurecer, crescer, nos desenvolver cada vez mais. Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor nos ajude a colocar em prática cada um destes santos e benditos ensinamentos. Esta é a minha oração. Em nome de Jesus. Amém. Tchau. Até o nosso próximo devocional para casais.